Mais uma vez, chegando aí, Potência Rubro-Negra com o pós-jogo. Sampaoli após a vitória do Flamengo por 1-0 contra o Corinthians. Mais uma vez o Flamengo não fez uma grande partida, mas o importante mesmo foram os 3 pontos. Gol do craque, artilheiro do time, Léo Pereira, que chega a 3 gols, empata com o Gabigol na artilharia do time no Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal Potência Rubro-Negra e curta aí a entrevista de Sampaoli após mais esta rodada, mais esse jogo do Flamengo. Fala, Sampaoli. Vamos comentar, hein? Só um minutinho. Fala, Sampaoli. A gente está só pedindo para a galera já entrar aqui, se posicionar. Então, para o domingo hoje, né, um jogo muito difícil, o domingo ser praticamente perfeito para nós flamenguistas, 300 jogos do Flamengo nesse novo Maracanã. Finalmente, assim, finalmente, né, saiu esse gol do Flamengo e essa vitória importante sobre o Corinthians. Queria que você avaliasse para a gente esse resultado de hoje. Eu creo que o time ganó un juego importante, sin jogar como jugó con Fluminense. O time viene jugando con una secuencia muy seguida, está sintiendo obviamente los 5 partidos en 12 días y este partido también. Yo considero que hoy o time ganó un partido difícil, y que cada victoria genera, ayuda a que el proceso continúe corrigiéndose. Boa noite, São Paulo, tudo Importante frisar que a partida foi difícil, porque o Flamengo fez ela ficar difícil, né? O Flamengo não conseguiu criar praticamente 4 volantes que o Sampaoli colocou. 2 primeiros volantes, o Pulgar e o Thiago Maia, e 2 jogadores que são meias, né, de origem, mas que têm atuado mais como volante, que é o Gerson, né, o Gerson e o Vitor Hugo, e o Flamengo teve dificuldade na criação. O Flamengo poderia ter vencido a partida com mais facilidade, e o São Paulo fez substituições, né, atrasadas em dado momento e equivocadas em outra, né, e fez perder a parada, né, podia ter substituído no intervalo o Pedro, que já não estava bem, e deixou essa situação correr até o Léo Pereira não conseguir mais correr e ter que ser deslocado para ser centroavante, e na sorte aí o Flamengo conseguiu o gol da vitória. Fala, São Paulo. hora é elevada com seu trabalho. Hora é elevada com seu trabalho. Boa noite, São Paulo, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Hoje o Arrascaeta sentiu no aquecimento, né? E aí teve que sair, teve que fazer uma substituição. Já foi a segunda vez que isso aconteceu também com o Gerson. Queria que você tentasse explicar para o torcedor o que de fato acontece, se era uma carga que não era tão elevada e agora é elevada com seu trabalho, o jogador acaba estourando, se de alguma maneira isso te preocupa para a sequência da temporada. Eu recibi meu time de uma forma, e a única maneira de modificar a forma é trabalhando. Trabajando. O sea, yo no veo otra forma de mejora de time. Y así mismo ten este tipo de consecuencias. Para mí sería mucho más fácil no trabajar. Para jugar a la intensidad que yo pretendo, trabajar y exigir mucho más. Mucho menos, mucho más. São Paulo, boa noite. Mostra que de fato houve um planejamento equivocado na virada do ano passado para este. Parabéns pela vitória. E até projetando o próximo compromisso do Flamengo, quarta-feira, né? O Flamengo nem tem muito tempo para recuperar os jogadores, até para atualizar o que você já sabe dos atletas com os quais você não pôde contar. Também teve o Everton Ribeiro, que também foi vetado pelo departamento médico, que é o setor da criação, né? O que você pode passar para a gente a respeito desses atletas? No, Everton Ribeiro tuvo un problema que ya venía arrastrando de tornozelo, y que eso generó pisar mal y generó una lesión en posterior, lamentablemente. Arrascaeta venía con mucha carga, quisimos intentar que juegue hoy medio tiempo, pero obviamente que él se sintió con mucho cansancio y no pudo. Pero bueno, a la intensidad que yo pretendo que o time jogue,
en esta transición, hasta que haya una preparación normal, va a acontecer esto. Aún no tengo forma de que Otimi tenga mi estilo si no acontece una preparación excesiva, irregular, para que genere, y seguramente Otimi va a tener en el desarrollo altos y bajos hasta que logre una cualidad física, técnica, táctica y volitiva que permita un desarrollo normal. Evidentemente, yo llegué aquí porque esto no estaba normal. Entonces, mi obligación es normalizarlo de manera sin límites. O sea, va a ser así. Oi, O Sampaoli podia ter colocado, de repente, o Matheus França de início, né, já que o Gonçalves parece que não tem 100% da capacidade física para jogar 90 minutos, e ter colocado o Matheus Gonçalves no decorrer da partida, né, conforme ela foi se desenrolando. Né. Colocou um time com uma qualidade para criar, né, para furar barreiras contestável. Né, um time que mantinha a posse de bola, mas que não penetrava. Lembrou um pouco o jogo de Fluminense e Botafogo na tarde de sábado, que o Fluminense tocava a bola e o Botafogo era mais vertical. Felizmente, para a gente, o Corinthians não teve a mesma competência, não conseguiu fazer 1-0 e nós sim fizemos no finalzinho ali com São Léo Pereira, de odiado e execrado a ídolo e artilheiro. Parabéns, Léo Pereira. Exemplo de perseverança. Paulo, tudo bem? Parabéns pela vitória, David Sharp, estão antenados na jogada. Eu te perguntar sobre um lateral direito, Montiel, se você sugeriu, ele que é argentino, para o Flamengo, que é uma posição hoje carente, e a torcida vem falando muito nesse nome, né, um sonho da torcida, e também outra pergunta te fazer em relação aos jovens que vinham muito bem nessa temporada. O Matheus Gonçalves, que entrou hoje, mas vem tendo muito poucos minutos com você, e o Igor Jesus também, outro que vinha muito bem nessa temporada. No, la verdad es que, sinceramente, Excelente pregunta. cantidad de juegos estamos viendo a Ollón Montiel, dirigía él en Sevilla, un gran lateral, me gustó mucho de él. Tengo mucha también confianza en Wesley, en la vuelta de Mateusinho, está Varela también. Entonces, yo olearía más posiciones en otro lugar donde Otimi precisa, con más urgencia. Y con respecto a los jóvenes, hoy jugó Víctor Hugo mucho tiempo, França no pudo entrar en un juego porque tenía un dolor un dolor lumbar. Entonces, uno va recurriendo a esos jugadores. Tá desculpado pelo que eu falei do Matheus França. Tá desculpado. Igor está entrenando bien, más Pulgar está haciendo grandes juegos. Entonces, usted hay que decidir qué momento es para o joven que tome la responsabilidad de un momento de un club en la actualidad. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória de hoje. Esse Flamengo hoje teve uma dificuldade, né, de construção, de mais criação para finalizar no gol do Cássio. E até no jogo passado, quando o Fluminense ficou com um a menos, também teve essa dificuldade. A maioria dos times vão jogar dessa forma contra o Flamengo, principalmente no Maracanã. Vamos fazer para, nos próximos jogos, aí, ter um pouco mais de criação e principalmente finalização no alvo, né? Acertar e fazer o gol para garantir a vitória. Obrigado. Hay una Excelente. fase de fútbol que tiene que ver con el ataque a los espacios. Cuando se reducen los espacios, Otimi tiene que tener la tranquilidad de provocar esos espacios. Y después está en los momentos de los jugadores que tengan ventaja cualitativa para definir el juego. Hoy esa ventaja en el último tercio Otimi no la tuvo, no tuvo posibilidades de poder quebrar a Cássio, y ya, bueno, tuvimos la posibilidad de que un zagueiro jugando de 9 porque estaba con una molestia, termina ganando yo. Valoro la insistencia, pero en realidad también me preocupa la efectividad de Otimi.
Nós tínhamos antigamente a figura do técnico, né? Burro com sorte. O São Paulo ele criou a nova visão do técnico, o louco com sorte, né? Deu a sorte, o Léo Pereira machucado, não tinha o que fazer, não tinha o que substituir, botou ele na frente. Léo Pereira, terceiro gol dele no campeonato, melhor aproveitamento de finalizações do time. Poderia barrar o Pedro e o Gabigol, hein? O melhor atacante que o Flamengo tem é o Léo Pereira. Que desagradável. Léo José, do Coluna do Fla. O Luiz Araújo ele vai chegar agora em julho para o Flamengo. Aí eu quero perguntar para você, Sampaoli. O Luiz Araújo, ele chega para, entre aspas, roubar um espaço que o Marinho tem no elenco? O Luis es un jugador que yo quería para Marsella y que después también quería. Que espaço que o Marinho tem no elenco. O Marinho é improvisar de lateral direito. Que espaço que ele tem? Não tem espaço nenhum, cara. Para Mineiro cuando estaba aquí. Falei con él, el gusto de él, mucho. Después, aprovechar su capacidad, no tiene que ver con que salga un jugador u otro. Es un jugador que seguramente tiene un nivel que va a mejorar o ataque o elenco y entonces bienvenido sea. Boa noite, Sampaoli. Flávio Vinick, do SBT. Boa noite a todos. Apesar dos problemas e desfalques, jogadores importantes como Arrascaeta e Everton Ribeiro, o Flamengo consegue a terceira vitória seguida e pula para a sexta colocação. Era a posição nesse momento do campeonato que você esperava? Sai daqui satisfeito com esse momento do time? Ainda falta muita coisa para a equipe chegar no que você pretende, no que você desejava. No, siempre ganar es bom, porque o juego de Paranaense, que para mí fue el mejor juego de Otimi, o de Internacional, que Otimi perdió, o el mismo Botafogo aquí. La gente no mereció perder, pero perdió. Y hoy tuvo insistencia, pero no tuvo claridad. Entonces, fútbol. Hay que valorar la victoria y hay que corregir sobre ese lugar. Yo considero que la posición de un entrenador de fútbol está sobrevaluada. O el fútbol es de futbolista. Entonces tengo que lograr que el futbolista esté en mayor capacidad para lograr que Flamengo gane. O sea, pero considero que, como dije recién, para mí estamos sobrevaluados. Professor, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Parabéns pela vitória. Eu queria falar um pouquinho sobre o Gabriel Barbosa, o Gabi. Me parece que ele tem, né, essa característica de sair muito, participar muito do jogo e que você dá essa liberdade para ele participar muito do jogo. Quando o Flamengo não tem essa referência que hoje era o Pedro acabou saindo, o que você tem feito no dia a dia do Flamengo para poder manter alguma referência? Porque quando o Gabriel sai, me parece que aquele espaço dentro da área fica um pouco vazio de referência. E foi o próprio Léo Pereira que acabou se tornando, por conta do jogo, uma referência. O gol acabou saindo por ali. Você tem feito algum tipo de mudança nos treinos para quando o Gabriel sai, outros jogadores pisarem mais na área para serem essa referência? Obrigado. Excelente observação. Quando uno joga com um jogador que sabe muito a jogar. Excelente observação. Isso é uma coisa também que me preocupa muito. Inclusive, em muitos lances, o Gabigol é o cara que vem lançar, né? É importante observação. Tem que ter volante que ocupen los espacios de delantero. Hoy, cuando yo decido la troca de Pedro, es porque Otimi no estaba dominando el juego, estaba dominando el rival, entonces tengo que tomar decisiones que beneficien a un momento de juego que estaba complicado para nosotros, porque Corinthians era mejor. Entonces el cambio generó con Cebolinha otras cosas, ventaja cualitativa en el sector izquierdo, 1 contra 1. A veces la toma de decisión puede ser la correcta o no, pero yo tengo que actuar cuando veo que Otimi está siendo superado. Aí você mostra uma incoerência, né, muito grande, né? Porque o Pedro, né, se essa foi decisão sua de querer mudar o time, você poderia ter feito no intervalo, não precisava esperar dar 10 minutos, segundo tempo para isso, perdeu uma parada que inclusive quase custou, né, a questão do Léo Pereira. E assim,
né? Não foi uma decisão, né? O Pedro saiu sentindo, ele sentiu uma contusão e acabou sendo substituído. Então, é meio esquisito essa resposta aí do Sampaoli, cara. Sinceramente, eu fiquei meio preocupado aí. Profesor, última pergunta. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Consultarle por la sustitución de Pulgar cuando estaban en fase ofensiva era mucho de tocar y pasar el ataque, incluso pisar el área más allá de que no le llegó ningún centro. Y cuando entra Arturo Vidal es más de pasar, pero salvo en el momento de los descuentos no fue tanto de pisar el área. ¿Podría explicar esa sustitución, qué es lo que buscó? No y bien cortito. No busqué nada porque es pedido del jugador. Pulgar pidió el cambio porque estaba acalambrado. Y bien cortito, ¿algún concepto para Ñublense, rival de Flamengo este día? No, yo conozco un time que joga bien, joga muy bien, y que vio juego de ontem con la U y un equipo que tiene cualidades de juego y que maneja muy bien la bola. Muito obrigado, professor Sampaoli. Obrigado Fim a da todos. entrevista. É isso aí, vocês falando Sampaoli. Só para a gente ver aqui alguns números da partida de hoje. O Flamengo venceu por 1-0 o Corinthians, gol do Léo Pereira aos 49 do segundo tempo. 10 chutes do Flamengo, 10 finalizações totais contra 15 do Corinthians. 3 no gol de cada um. O Flamengo fez um gol, o Corinthians nenhum. Posse de bola 65% do Flamengo contra 35% do Corinthians. Passes totais 671 do Flamengo, 353 do Corinthians, com 91% de precisão de passes do Flamengo contra 81 do Corinthians. Falta 9 do Flamengo, 12 do Corinthians, e o Flamengo não saiu reclamando da quantidade de faltas do Corinthians, normal de jogo. Alguns times fazem mais faltas, marcam mais fortes, outros menos falta, normal. Não adianta chorar porque um time faz mais falta. Saia da falta e crie situações. Cartões amarelos, 0 do Flamengo, 2 do Corinthians, vermelho ninguém. Impedimentos, 2 do Corinthians, escanteio 6 do Flamengo, 9 do Corinthians. Embora o Flamengo tenha a posse de bola, o Corinthians foi mais incisivo, foi mais direto. Lembrando um pouco até o jogo do clássico de sábado entre Fluminense e Botafogo. Só que o Flamengo, felizmente para nós, saiu com a vitória. Classificação no momento, Botafogo líder 18 pontos, Palmeiras vice-líder com 15, Fluminense tem 13, Atlético Mineiro tem 13, Cruzeiro, Flamengo e Atlético Paranaense e São Paulo tem 12. O Flamengo entra no G6 pela primeira vez, em 3 rodadas sai do Z4 e vai para o G6, né? Esse é o Campeonato Brasileiro, é muito disputado, né? São muitos times que podem ganhar. Então você aproveite o momento e se inscreva no canal Potência Rubro-Negra para eu comprar uma câmera nova e uma luz nova que eu possa aparecer novamente. Se você não quer que eu apareça também, deixe seu comentário aqui e fale. Continue sem aparecer, que está melhor assim para todo mundo. Muito obrigado, valeu!